Olá, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham na grande rede de computadores aí. Este é o Colóquio Internacional Estéticas no Centro, quinta edição, As Dimensões do Estético. E estamos aqui hoje na sessão de comunicações, né, dia 6 de dezembro de 2022, para ouvir aqui quatro trabalhos que estão previstos para a noite de hoje. Eu vou apresentar rapidamente qual que é o nosso cardápio aqui, para em seguida fazer uma breve apresentação do evento e passar a palavra para os nossos pesquisadores compartilharem um pouco do que estão pesquisando, né? Então hoje teremos aqui a Tatiana Vieira Terra com o trabalho Coisas, Afetos e Coexistências na Produção de Arte. Teremos o Luiz Gustavo Fonseca de Araújo com o trabalho Tinta a Óleo, a concepção do sujeito entre não coisas e não lugares. Teremos também a Thaís Perim Cury com o trabalho A Desterritorialização do Humano, Obras de Vida e Arte Viva. E teremos também a Ana Paula Manrique Amaral com o trabalho Viver o Presente é Ser Árvore, a temporalidade em A Imaginária, de Adalgisa Neri. Então, já vou, daqui a pouquinho, sem mais delongas, passar a palavra para as nossas convidadas, mas antes, queria, em 2 minutinhos, é, mostrar para vocês um pouco da apresentação deste evento, que vocês estão assistindo, que nós estamos participando e colaborando para que aconteça, né? Então, é o sexto Colóquio Internacional Estéticas no Centro, com o subtítulo Dimensões do Estético, que visa abordar a virada decolonial no campo da disciplina da estética, em reunião com o sentido amplo do estético. Por estético, entendemos um fenômeno generalizado nas artes e em nossas ações do cotidiano, que compõe uma rede de relacionalidades e endereçamentos entre pessoas, ambientes e objetos. E queria pular aqui, para concluir essa apresentação, para um trecho deste texto de apresentação do colóquio, onde Walter Benjamin aparece e defende-se, né, que Benjamin pode nos inspirar a pensar as correspondências entre o passado e o presente de modo não linear ou encadeado, que favorece uma crítica da colonização, por exemplo. Destaca-se de forma interrupta e temporal uma imagem que reúne no presente uma situação de correspondência que supõe salvar o esquecido, o que foi obliterado pelas escritas da história, que buscam ocultar o que foi descartado como valor social e político. Por isso, ele, Walter Benjamin, propõe justamente pensar criticamente o que significa estetizar a política, opondo à estetização o politizar da arte, de forma a causar uma estranheza em relação a determinados valores transmitidos pela cultura e politicamente adotados, valores que são afirmados sob a ameaça de exclusão e esquecimento daqueles que não participam do mesmo tipo de política e de cultura. Então, essa é uma parte da nossa apresentação. Convido todos a também conferirem o site oficial do evento, né, esteticasnocentro.org. E sem mais delongas, a gente vai dar início a essa nossa sessão de comunicações com Tatiana Terra. Boa noite, Tatiana. A palavra está com você. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana Paula. Super honrada, né, de participar desse colóquio das estéticas do centro. Eu trouxe para este colóquio o tema coisas, afetos e coexistências na produção de arte. O que eu quero dizer é que o artista, o poeta, cineasta, quando ele escolhe os objetos da natureza, né, qual a identificação na escolha desses objetos? Objetos como plantas, nuvens, galhos, folhas, água, pedra, uma ilha.
vento, né? Como esses objetos na natureza fazem parte das produções artísticas. Quando eu olho para esse tipo de objeto, que eu vou chamar aqui de coisas, né? São as coisas da natureza, porque elas existem em coexistência. A coexistência não só na sua própria formação, a formação do que é essa coisa, né? Enquanto não objeto, enquanto coisa, como ela se forma, do que ela é feita, ou seja, nas próprias interações dessas coisas com as coisas ao seu redor. Essas coisas, eu chamando aqui de coisas e não de objetos, elas existem exatamente porque quando a gente diz sobre, fala sobre objeto, a gente fala do objeto em si. Um objeto fechado em si é aquela coisa em si. A partir do momento que tem uma inter-relação, passo a nomear como coisa, certo? É como se fosse assim, no maior dos exemplos, uma linha do horizonte. O artista, né, qualquer pessoa que está contemplando uma paisagem e localiza um horizonte, a gente sabe que o horizonte é uma linha invisível, mas é uma linha invisível que se dá a ver. E ela existe a partir do encontro de céu e terra, de céu e mar. A partir desse encontro ela surge. Mesmo não sendo palpável, ela está ali, ela existe. Então, ela é algo que se dá a ver. Quando a gente está diante das coisas da natureza, contemplando as coisas da natureza, se você para um tempo e olha ou observa e tenta se comunicar com esses, não vou dizer objetos, mas coisas da paisagem, você escuta a sua fala. As coisas comunicam e falam com o artista. Quando eu tive uma experiência, né, que eu estive com outros pesquisadores artistas numa ilha, e nesse lugar a gente chegou numa ilha desconhecida, nunca tínhamos estado lá, não é uma ilha que as pessoas visitam, é uma ilha aqui no Lago Paranoá, aqui em Brasília mesmo. Mas assim que a gente entrou na ilha, as pessoas começaram a tocar, aí no caso, nos objetos da ilha, nos objetos, né, que constituíam essa ilha. Então, eram pedrinhas, eram folhas, eram pedaços de toco, então desenhavam na areia, usavam da areia e começaram a testar os objetos da ilha. Foi toda uma pesquisa, foi todo um tempo passado ali, e eu estava diante, filmando o movimento da água na margem, né, da ilha. E a ilha ela é formada por pedrinhas, ela é toda formada por sedimentos de calcário e várias pedrinhas. Quando a água se aproximava dessas pedras, a água levava a pedra embora. E essas pedras iam saindo da ilha discretamente, discretamente. De alguma forma, eu entendi uma parceria entre a água e as pedras. É como se a água ou as pedras estivessem me contando uma história em relação aos invasores da ilha, nós que estávamos lá. Nós que de repente chegamos e estávamos pegando tudo que tinha naquela ilha e testando. E ao mesmo tempo essa água veio e foi levando pedrinha por pedrinha, como se fosse me tira daqui, vou te tirar daqui, calma, né? Então tinha uma história ali a ser contada, né? Nessa parte dessa contemplação, né? Uma escuta que a gente tem da natureza. Essa relação, essa forma, né, de intencionalidade das coisas, de existirem nas coisas, faz a diferença também entre as coisas e os objetos, porque se colocamos uma intencionalidade nessas coisas, elas são objetos. Falam que um agenciamento de um objeto é quando colocamos uma intenção para um determinado fim. E quando as coisas se relacionam entre si, como foi a relação dessa água com a pedra, é uma relação de afeto. Essa relação de afeto ela só existe entre as coisas, porque as coisas não precisam do nosso agenciamento. Elas passam a existir por si. E isso fica claro quando a gente pensa que se eu estou num lugar hoje e observo, sei lá, uma árvore, uma grama crescendo, algo na paisagem, minutos depois isso está diferente. Óbvio que se a gente olha para as nuvens, isso é muito rápido, né? Uma nuvem nunca vai ficar parada ali, esteticamente parada, para a gente como se fosse um objeto sem vida. Né? Elas têm vida, elas vivem, elas reagem. E é uma relação, por exemplo, da nuvem com o vento. Né? Tem essas relações e que a gente pode relacionar com humanidade.
No caso, quando eu falei, elas tiveram uma parceria, parece uma coisa humana, né? Uma parceria entre a água e a pedra, que vai tirando a pedra dali, é uma parceria quase humana. Mas essa questão de trazer um humano para os animais, ou para as pedras, para os seres inanimados, já é uma questão xamânica. Pelos estudos do Viveiro de Castro, dos povos ameríndios, ele constatou que os xamãs, quando vão fazer os seus rituais, eles conseguem ultrapassar esse lugar que os outros, né, indígenas talvez não alcancem, somente os xamãs. Então, eles atravessam, conseguem acessar a alma dessas coisas, da pedra, ou do animal, da árvore. E como se fosse um diplomata, ele consegue trazer para a aldeia e para as pessoas que escutam a visão, é a fala do objeto ali, que é uma coisa. Então, é como se houvesse alma nesses objetos, e alma relacionada a essa humanidade. Então, esse humano que pertence às coisas também. Eles até comentam que na visão indígena, né, funciona muito, isso sempre funcionou assim, porque tem um caso das Antilhas, em que os espanhóis chegaram e eles capturavam os indígenas para ver se os indígenas tinham alma, ao mesmo tempo que os indígenas capturavam os espanhóis para saber se os espanhóis tinham corpo, porque, na verdade, alma eles veem em qualquer coisa, mas eles precisam saber se aquele corpo existe, se eles estão vendo mesmo materialidade ali, né? Então, por exemplo, o uso, a inspiração desses objetos dentro da arte, eu coloquei também alguns artistas, por exemplo, tem o Manuel de Barros, que tem aqui, eu separei uma página, que ele tem um poema que chama O Menino e o Córrego, que diz assim: a água é madura, com penas de garça, na areia tem raiz de peixes e de árvores. Meu córrego é de sofrer pedras, mas quem beijar seu corpo é brisas. O córrego tinha um cheiro de estrelas, nos sarãs anoitecidos. O córrego tinha suas frontes distribuídas aos pássaros. O córrego ficava à beira de um menino. Quando a gente pensa que o córrego está na beira do menino, e não é o menino que está na beira do córrego, né, como normalmente é colocado, a gente já vê uma inversão aí, uma inversão de ponto de vista. Não, levar o ponto de vista para o que a gente está olhando, pelo menos no ponto de vista que a gente tem como dominante, que é o nosso, né? E lembrando também, além do poeta, tem o Vertov, que fez O Homem com a Câmara, a sua câmera, e a câmera, o olhar da câmera para o quem está vendo, né? O documentário, o filme fala sobre isso, né? A câmera toma para si as possibilidades de ver o mundo com seus próprios olhos. Outro antropólogo, Tim Gold, ele tem um trabalho chamado Antropologia Orientada às Coisas, e que ele fala que as coisas são fluxo, né? Fortalecendo essa ideia da inter-relação e da coexistência entre as coisas. Então, o fluxo, ele fala que coisas são fluxos, são estruturas em processo de formação, e a forma é ação. Com isso, ele denomina diferentemente as coisas. Por exemplo, se ele vai falar árvore, ele fala árvore no ar. Se ele vai falar pedra, ele fala pedra na água. Se ele fala nuvem, ele fala céu em formação. Ele diz que o ato de rolar uma pedra é que faz da pedra uma pedra. É a sua forma, a sua ação e o seu movimento. E ele diz que as coisas existem porque estão vivas e não porque têm agência. Voltando, né, na questão de agência que eu disse, a essa ação regida por entes humanos sobre todas as coisas e animais para um determinado fim, enquanto o afeto, o que existe entre as coisas, é a relação entre a coisa fora da intencionalidade humana. Então, a coisa, ela não vai existir, como diz na maioria das teorias do olhar, né? As teorias do olhar, elas falam que a coisa existe a partir do momento que a gente olha para elas. Mas, nesse caso, elas vão existir fora da intencionalidade humana. Eu posso fechar meus olhos, as coisas vão continuar existindo. A nuvem vai passar, a folha vai soltar, a árvore vai soltar suas folhas, e a vida vai continuar. E é esse movimento, esse fluxo constante, é que faz das coisas
a sua existência. Eu queria colocar mais um trecho do Manuel de Barros que fala assim: falar a partir de ninguém faz comunhão com as árvores, faz comunhão com as aves, faz comunhão com as chuvas. Falar a partir de ninguém faz comunhão com os rios, faz comunhão com os ventos, com o sol, com os sapos. Falar a partir de ninguém faz comunhão com a borra, faz comunhão com seres que incidem por andrajos. Falar a partir de ninguém ensina a ver o sexo das nuvens, ensina o sentido sonoro das palavras. Falar a partir de ninguém faz comunhão com o começo do verbo. Aí, nesse momento, eu queria colocar para vocês um vídeo que eu fiz, que eu produzi. Agora vamos lá ver se vai entrar direitinho. Vou abrir aqui e vou testar. Aqui eu abro ele. Vou aqui. Ah, você tem que liberar para mim, Eduardo? A gente já está vendo, eu acho. Ah, já estão vendo? Tá bom. Ah, então tá. Esse aqui. É um vídeo rapidinho de um minutinho só. Ah, ele não está passando para vocês? Ah, gente, o fio já está terminando aqui. Peraí. Peraí. Não, ele está linkado aqui no meu computador. Para mim, ele estava passando para vocês, não? Ah, entendi. Abri aqui, abri o vídeo e compartilhar por aqui, né? Entendi. Deixa eu voltar para aí. Tá. Aí eu tenho que parar de compartilhar aquela tela anterior. Então, é isso? Tá. Pronto. Agora foi? Agora sim, acho que agora vai. É. Tá bom. E aí eu gostaria já de finalizar trazendo só uma citação do Vladimir Safatli, que diz: talvez a única função real da arte seja exatamente esta, nos fazer passar da impotência ao possível. Apenas nos lembrar que o impossível é um regime de existência do que não poderia se apresentar no interior de uma situação em que estamos. E aí eu finalizo aqui porque eu marquei um tempinho para isso. Tudo bem?
Sim, eu posso mostrar para vocês o vídeo da relação da água com a pedra, que eu tenho ele aqui, que eu comentei com vocês. Eu tenho mais imagens, mas eu não sei se vale a pena aqui agora mostrar tudo. Mas, por exemplo, eu tenho que abrir o. Não, como é que é? Eu tenho que fechar lá primeiro, né? Talvez. Não, mas já está fechado, né? Peraí. Abrir aqui. Compartilhar. São os prints dos vídeos. Esse está funcionando aí para vocês? Esse é um trabalho que eu fiz para uma exposição que nós realizamos depois da pesquisa na ilha, né? Em que teve esse momento que eu contei para vocês da comunicação entre a água e a pedra. As pedrinhas iam sumindo e iam indo embora, né? Com essa parceria que eu localizei entre as coisas, a água e as pedras. Eu não sei se esse vídeo já é um pouco longo, eu posso cortar ele aqui. E também tem um outro vídeo que mostra essa relação, né, entre a coexistência das coisas do espaço e da paisagem. Vou passar esse outro aqui para dar tempo. E é esse outro aqui. Esse é um vídeo longo de 8 minutos. Posso passar esse trechinho. E a gente tenta mais um tempinho, eu vou te passar um último, só para. É isso. Certo. Obrigada, gente. Boa noite. Eu também, assim, eu não, acho que eu não vou gastar os 20 minutos, que eu não falo tanto assim, mas qualquer coisa vocês me avisem se eu tiver me empolgado. Parabéns primeiro, Tatiana, pelo trabalho, muito legal, muito interessante. Obrigada, Ana. E já já eu explico o título do trabalho também, que aí talvez até faça sentido também para você. Antes disso, eu só queria fazer uma introdução sobre a Dalgisa, porque ela não é uma escritora brasileira muito conhecida. Ela ficou um pouco apagada no cânone, né? Mas ela figura ali naquele período do modernismo, porque ela era casada com um artista chamado Ismael Neri, que tinha uma relação mais forte com outras pessoas do movimento modernista. Então,
Murilo Mendes, que era muito próximo dele, Jorge de Lima, e ele era extremamente católico e eles acabaram criando assim uma corrente, uma espécie na verdade, assim, o Ismael criou e o Murilo Mendes teorizou, né? Mas assim, uma espécie de corrente filosófico-religiosa que falava sobre como abordar em obras características que os aproximassem de Deus, né? Antes que me perguntem, eu não sou católica, não tem nada a ver com isso. É uma análise muito mais de ordem sociológica para entender como é que essas pessoas figuram dentro do modernismo e como que essa corrente estética aparece nessas obras, porque é uma coisa que geralmente no modernismo a gente não vê, né? Tipo, geralmente o modernismo é associado a outras características, outras linhas, outras dificuldades, outras questões. Então, na verdade, a Dalgisa ela foi ela só começou a escrever depois que o Ismael faleceu. Ele faleceu muito jovem, com 30 anos, se não me engano. Se não foi 30, foi 31 por aí. Porque ele tinha uma tuberculose. E ele faleceu, e aí ela passou um tempo e começou depois a escrever poesia, que teve uma recepção entre essas pessoas, o Murilo Mendes, o Drummond, enfim. E aí, mais adiante da vida, ela escreveu prosa, né? E aí o meu foco é esse, é na prosa, e em um romance específico, que é esse, A Imaginária, que eu trato no título, que é um romance de ordem bastante autobiográfica, no qual ela trata das relações com o marido, da morte, enfim. E de várias questões sobre uma perspectiva que me interessa muito, que é a perspectiva de gênero, mas não abertamente querendo dizer, olha, isso acontece porque eu sou mulher. Não, são coisas muito sutis, assim, que vão sendo trazidas sobre ela na posição de filha, ela na posição de esposa, ela na posição. Então, assim, ela se mostra uma criança muito sensível, que era muito ligada ao pensamento, ao conforto, e ela tem uma relação, quando ela é criança, com as árvores do quintal de casa, que ela deita no chão e ela se mistura com aquelas raízes e ela começa a se sentir. Tem toda uma descrição muito bonita de algumas páginas sobre esse sentimento dela e dessa sensibilidade muito aflorada dela. E de como as pessoas ao redor percebiam isso, né? Que achavam uma maluquice, que achavam uma garota complicada, que achavam muito estranho. E como essa sensibilidade ela foi sendo ferida ao longo do tempo, né? Tipo, conforme as coisas na vida dela iam passando. Então, assim, ela não se nomeia, né? O nome da personagem é Berenice, mas é uma coisa que é unanimidade em relação ao caráter autobiográfico. Até o próprio filho dela fala, não, é minha mãe aqui. Então, assim, não tem uma discussão nesse sentido. E na época o romance foi muito... As pessoas foram muito atrás, acho que algumas meio focadas mesmo na fofoca, assim, querendo saber o que tinha acontecido e tudo mais. Mas, por outro lado, tem camadas muito interessantes na obra dela, e aí eu até coloco, porque assim, esse é um trabalho que eu fiz em uma disciplina de pós-graduação que a gente refletia sobre tempo, né? E refletindo com ela sobre tempo, eu coloquei até na epígrafe do artigo, que é isso, eu trouxe para aprimorar, para pensar melhor sobre ele e tudo mais, que eu coloquei que ela diz quando ela já está casada e quando ela já está morando na casa do marido, que tem a mãe dele, né, a sogra dela e tudo mais, ela diz, o meu horizonte terminava na alta porta do meu quarto ou no teto de tábuas. O que é um contraste muito grande em relação à criança que ela foi e que começou a ser ferida, né? Aquela alma começou a ser ferida pelas estruturas, pelo que ia acontecendo com ela. Então, assim, a mãe fica muito doente, aí ela já começa a assumir outros papéis que os irmãos não assumem. E aí, assim, o pai se casa de novo, ela começa a ter atritos com a madrasta e decide se casar justamente para se livrar daquela situação e acaba caindo em outras complicações. E aí eu procurei trabalhar nesse texto
Com uma dimensão do que eles chamam de essencialismo, né? O Ismael e o Murilo Mendes, que não é um conceito simples, assim, não, acho que eu não conseguiria explicar num tempo curto, mas o que eu posso dizer é mais ou menos isso, assim, que é uma forma, são estruturas artísticas, né? Que visam a abstração do sujeito, né? E que de modo que esse sujeito se aproxime de Deus. Então, quando eles falam de abstração, falam muito de universalidade, e por mais que a obra da Dalgisa seja marcada por características do essencialismo, o essencialismo dela é diferente. E eu acho que o marcador é de gênero, justamente porque essa abstração de tempo e espaço, ela é muito diferente para os homens e para as mulheres. Então, essa abstração eu procuro pensar. Porque é isso, eu sinto que ela, criança, ela era o exercício que ela estava fazendo, mas que era constantemente interrompido pelos próprios julgamentos externos e formas de pessoas ao redor lidarem com ela, né? E com a forma que ela refletia, que ela se sentia. Então, o que eu procuro tratar é um pouco sobre essa noção de temporalidade, e nesse texto específico eu procurei tratar de uma noção de temporalidade que o Nietzsche traz na segunda consideração intempestiva, né, que é da utilidade e desvantagem da história para a vida, que é onde ele fala muito sobre como a história ela pode atrapalhar o desenvolvimento humano, porque as pessoas podem ficar presas a acontecimentos, né? Enfim, muito grosseiramente, mais ou menos isso. E aí eu fiquei pensando, assim, com base nesse raciocínio, né? Como refletir sobre essas estruturas e o que é essa abstração, o que é a falta de historicidade, né? É uma coisa que eu busco refletir a partir das questões que a Adalgisa traz nesse livro dela, nesse romance. E aí, uma coisa que é perceptível é isso, é como ela se encontra presente na natureza, tipo, quando ela está próxima da natureza, né? E isso vai se desdobrando de diversas maneiras, que dá para ver quando ela mora na cidade, ela é muito afetada, ela é realmente muito machucada por aquela vida, aquele estilo de vida que muda muito. Porque tem um período que, quando a mãe está doente, eles se mudam para uma fazenda, embora ela seja mais velha, ela já tenha sido atingida por muitas estruturas, dá para ver que ela ainda tem resquícios, né, do que ela espera de si mesma, da sensibilidade. E eu acho muito interessante porque a figura da Algisa, ela era assim, eu acho que a biógrafa dela descreve da melhor maneira possível, que é muito amada e muito só, né? A biógrafa dela sempre fala isso, que ela era uma mulher extremamente bonita, pela qual as pessoas se interessavam muito, mas morreu com 90 e tantos anos, extremamente sozinha e insatisfeita com o que ela tinha feito em relação a ela mesma. Então, eu acho que dentro desse próprio romance você consegue ver de onde vem essa insatisfação e essa incapacidade de conseguir se encontrar, porque já foi tudo muito desorganizado na cabeça dela e trouxe um desconforto permanente, né? Essa situação. E daí, uma figura que eu trabalho muito e que me fez pensar sobre o tempo, né? Para além da questão da autobiografia, é a questão de tecer e destecer, porque é uma coisa, essa é uma metáfora, né, muito tradicional, quando a gente pensa, né, em Penélope e Ulisses, né, enfim, é uma metáfora bem tradicional e bem que está ligada bem à figura feminina e formas de lidar com o tempo, né, porque quer dizer, a Penélope ia ganhando tempo com os pretendentes quando ela ia tecendo, e aí o que ela fazia de noite, ela ia lá e destecia, né. E tem algumas relações na Dalgisa no caminho que podem ser percebidos assim, muitos momentos de falhas e clarezas de memória que ela tem, elementos que são associados à natureza, que ela é cercada por várias estruturas que não permitem que ela sinta as coisas, então ela está o tempo todo jogando com o tempo dentro dessas descrições e dentro da narrativa dela, e tem até um momento que ela nunca tinha falado sobre costura no texto, mas ela fala mais para o final que quando o marido adoece, ela está fazendo costura para vender para fora. E aí, em algum momento, ela diz também que
quando ela tinha uns 8 anos aqui, eu até separei um trecho. Na época eu devia ter 8 anos, mas o ambiente da minha casa mutilava os meus impulsos infantis, lembrando-me um sentido de responsabilidade que impugnava toda e qualquer distração ao meu espírito. Aos poucos fui me tornando um ser incompatível com a infância. Não que me forçassem a tomar essa responsabilidade, mas em vista de desproteção dos meus irmãos e ausência de cuidados da minha mãe, eu me senti empurrada para o lado mais sério da vida. Daí, em outro trecho, ela diz: às vezes me colocava diante de uma luz a fim de verificar se a realidade se coadunava com a impressão de ser eu um corpo sem sombra, despido de todas as companhias, inclusive de sua própria escuridão. Eu senti uma dor seca e constante repuxando os músculos da minha face. Sim, a alma de alguma mulher muito vivida, muito machucada e batida estava morando no meu rosto. E isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo, esses dois trechos, eles são distantes de si, um está na página 94 e o outro na página 200 e tanto, mas é esse o movimento que ela parece fazer ao longo de toda a narrativa. Então, parece que ela está isso, costurando, contando a história, e em algum momento ela volta. E aí ela diz, eu me sentia livre, não sei o quê, nananã. E depois ela diz o quanto essa estrutura foi modificada e o quanto o espírito dela foi machucado, foi violado. Então, o objetivo é basicamente esse, tratar dessa atmosfera, né, dessas horas que se passam e dessa noção de tempo que muda muito na obra, porque ela narra períodos da vida que estão afastados entre si, mas alguns passam mais rápido, outros passam mais devagar. E o fato de passar mais devagar, às vezes, está ligado ao ambiente da natureza, e a aceleração acontece em ambientes mais urbanos. E, assim, ela é uma figura que politicamente foi muito interessante, porque ela se elegeu deputada mais adiante, nos anos 60, e ela foi a primeira deputada caçada pela ditadura. Então, na história, as pessoas costumam estudar muito a trajetória dela politicamente, porque ela foi envolvida com a era Vargas, ou seja, ela não era uma pessoa de resistência, né? Tipo assim, ela não era uma figura de luta e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela padeceu, né, dessa estrutura da ditadura que se abateu a censura, né, em relação a ela. E a outra questão é ela ter sido largada pelo cânone de lado. Essa é uma pergunta que eu me faço um pouco de se é uma questão de qualidade de obra, porque ela tem 2 romances, né, que é o que eu estudo mais que está no meu projeto de doutorado. Mas o segundo romance, ele é um romance um pouco mais voltado para a tese, embora seja um romance também muito interessante e muito instigante em termos de estrutura. Então, assim, eu fico me perguntando se é questão de um pouco das escolhas políticas que ela fez em alguns momentos, porque ela foi casada com o Lorival Fontes, que era o cara da censura do Vargas, né? E ao mesmo tempo depois ela foi caçada, então é uma figura muito incoerente em muitos momentos, assim. Mas eu acho que isso é o que deixa mais interessante o que ela escreveu e o que ela trouxe para a gente na prosa, porque na poesia são mais ausências, tem mais vazios, né? Assim, tem elementos mais religiosos e talvez é isso, você consegue cortar melhor na poesia e deixar menos arestas do que você quer falar. Mas na prosa eu sinto que ela solta algumas coisas assim que são marcas de historicidade e de análise muito interessantes. Então, nesse artigo específico, eu tentei trabalhar essa questão da temporalidade, porque, na verdade, como é que ela poderia viver no presente, sendo que ela está trazendo esse tipo de narrativa, né? Por isso que o título fala que o presente é ser árvore, porque eu acho que ela conseguiria viver o presente se ela tivesse tido aquela oportunidade de ser aquela pessoa que ela tentou ser, né? Mas que o tempo e as estruturas externas vão alterando totalmente, completamente a noção de tempo que ela tem e modificando o que ela é, né? Então, mesmo depois da morte do marido, ela não pode ficar feliz demais porque a sogra comenta da roupa que ela está usando. Você é jovem, você não está triste o suficiente. E eu acho que isso é um julgamento externo que era bem comum para a época, para quem perdia maridos jovens. E, enfim, e aí a ideia é essa, assim, eu trouxe um pouco do Nietzsche e também tento analisar um pouco do Koselleck, que é um autor, né, que as pessoas usam muito na história,
para refletir sobre essa dimensão de tempo, né? Porque o Kozelek fala muito sobre isso, sobre como é que durante os séculos e períodos a percepção de tempo das pessoas vai mudando muito, vai se acelerando, e como que isso aparece no romance dela, né? Que é isso, esse período mesmo que ela mora com a madrasta é um salto, assim, é uma coisa que passa muito rápido, traz uma angústia, mas passa muito rápido, não tem detalhes. E ao mesmo tempo é o período que ela mora com o marido, e aí o adoecimento do marido, a morte do marido, vai tudo ficando assim que parece que ela está sendo engolida pelos acontecimentos ao redor. Então, acho que é isso. Eu quase cheguei no tempo, falei que eu não ia falar muito, mas a ideia é mais ou menos essa, e também tentar, acho que, resgatar um pouco, né? Porque eu acho esses apagamentos meio injustos, por mais que às vezes a pessoa não seja. É isso, eu não estou dizendo que ela é a nova Clarice, só. A nova não, porque ela veio até antes, né? Mas enfim, não estou dizendo que ela é a Clarice, mas assim, que eu acho que tem esses apagamentos que não são interessantes, na verdade. É bom a gente conhecer as pessoas e as obras e pensar categorias dentro das limitações que elas têm, né? E eu tenho tentado estudar um pouco ela nesse sentido, porque, enfim, as pessoas já não conhecem ela, e a prosa, então, eu não, enfim, não vejo as pessoas trabalharem muito. Então, a ideia era mais aprimorar um pouco esse artigo e trabalhar a questão da estética narrativa, né? E a dimensão temporal. Mas é isso, obrigada, a gente já falou muito. Não, eu estava pensando, não sei se na Paula dá continuidade, depois eu entro. Agora a gente não está Pode disputando. falar, vai. Então. Eu estou até, deixa eu ver, eu estou com a minha tese do lado, porque eu até esqueci quando é que foi em 2019 que eu finalizei meu doutorado. Já tinha perdido a data. Mas eu fiz o doutorado, então, terminei em 2019, na Universidade de Brasília, na UNB. Sempre tive por lá, eu fiz bacharelado em artes, entrei em 92, me formei em 97, mais ou menos, e voltei a fazer o doutorado agora há pouco, né, recentemente. Passando por lá, encontrei, junto com a minha orientadora, que formou um grupo de pesquisa chamado Vagamundo Poéticas Nômades. Eu pertenço a esse grupo, o grupo já tem 8 anos de pesquisa, e é um grupo que pesquisa paisagem e afins. Constantemente a gente está dentro dessa constelação, né, de paisagens, a gente está pesquisando
e apresentando, e apresentando textos e exposições, muitas produções. Eu me interessei por esse assunto dentro dessa pesquisa, né? Essa pesquisa que eu falei que eu fiz para vocês numa ilha, eu estava escrevendo meu doutorado ainda, tentando me encaixar no tema do doutorado, quando eu me dei com o tema das coisas. A minha tese se chama O Invisível e a Não Materialidade das Coisas da Ilha. Então, como as coisas elas se apresentaram para mim para além da matéria, o que eu consegui ver nas coisas a partir de então foi essa não materialidade, o que estava por trás dessas coisas, né? De todas as coisas. E foi isso que foi me instigando a pesquisa da tese de doutorado. Os autores, foi muito interessante, porque tem um grupo que pesquisa, além do Tim Gold trabalhar com essa antropologia das coisas, como eu falei, tem um grupo de jovens franceses, jovens mesmo, assim, é uma nova teoria francesa, que agora também, como é que eu vou lembrar? Antologia dos objetos, algo relacionado aos objetos. E fui lendo cada um desses filósofos e me interessando também pela conotação que eles dão, né, em relação das coisas no espaço. E isso vai crescendo, porque a tese de doutorado é assim, ela tem um tempo, né, é o tempo da tese, mas depois disso tudo continua crescendo, chegando mais informações, e as coisas vão se juntando. Então, às vezes, vou vendo isso, vai vendo um filme, lendo uma poesia, lendo um texto, e aquela tese volta, e aquilo que a gente tinha pensado, elaborado ali, fica latente. Então, acho que não se termina nunca, né? Uma tese, a gente só vai aprimorando. A gente não termina, né? A gente desiste do trabalho. Ou ela termina com você. Exato. Mas a minha trajetória, na verdade, ela é meio maluca, assim, porque eu, na verdade, me formei em Direito na UNB. Sim, aí eu fiz uma parte do curso de Letras, mais ou menos até a metade, assim, e daí eu me mudei para São Paulo para fazer o mestrado. E aí eu estou terminando o mestrado e ontem eu acabei de ser aprovada no doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada, com um projeto voltado para isso mesmo que eu falei, um pouco sobre a Adalgisa e os modernistas e essa corrente teórico-filosófica, né? O meu interesse partiu daí mesmo, que na verdade eu estava estudando outras pessoas no mestrado, e a questão é que o direito lida muito com poder, né? Então a gente vê muitas pessoas que estão assumindo coisas, tomando decisões por todo mundo. E aí eu cheguei a partir de umas pesquisas em história do direito, que foi a parte que eu sempre gostei mais das propedêuticas, né, ao invés de matéria dogmática. E eu cheguei no Augusto Frederico Schmidt, que é um poeta que inclusive escreveu os discursos do JK, né? Tipo, o lema dos 50 anos em 5 foi ele que fez, e ele tinha uma editora, e ele era extremamente católico e conhecia essas pessoas. O Bandeira vivia em volta dele, tinha pessoas muito importantes do modernismo ao redor. E aí o que me instigou mais foi onde é que está essa parte no modernismo, né? Quer dizer, porque o modernismo ele parece dar a entender que ser religioso naquele momento era cafona, que não era interessante. E o Antônio Cândido mesmo diz que não necessariamente, né? Que existia uma corrente ali. E aí eu estou tentando explorar isso um pouco mais, e é isso que está no meu projeto de doutorado. Mas ele ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Então, é basicamente isso. Mas acho que eu não falei, né? Que eu vim para São Paulo para fazer as coisas na USP, e é isso. Estou agora nos programas de pós da USP, estou terminando o mestrado em Direito e entrando no doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada. É isso.
Ah, faltou falar dos autores, né? Desculpa, você me perguntou. Ixi, acho que a Tatiana caiu. A gente espera ela voltar ou eu continuo falando? Ah, tá bom. Sobre os autores, isso é curioso, porque a gente às vezes acha que as duas coisas não se ligam, né? Que são áreas muito afastadas. Mas eu acho que se fosse tão afastado em muitos momentos, eu não sei se teria sobrevivido e terminado o curso, né? E feito mestrado. Então, assim, eu acho que. Voltou. Eu acho que a gente lê. Acho que a gente lê mesmo na história do direito, a gente pensa muito sobre tempo, pensa muito no lugar que as coisas estão e na própria dinâmica normativa dentro do tempo, né? Então tem eventos específicos que a gente pensa muito, que é tipo a Constituinte, por exemplo, que foi a Constituinte de 88, no caso, que tiveram várias, né? Mas assim, a de 87, 88, que se prolongou no tempo e tem muitos problemas, mas também tem muitos avanços, muitas questões que foram muito à frente. E ao mesmo tempo a gente pensa sobre como conservar essa perenidade, como garantir algumas coisas. E aí, para refletir sobre essa dimensão tempo-espaço da norma, a gente lê muito esses autores, lê Kozelek, lê Nietzsche, lê, enfim. E aí eu acho que eram autores que eu já tinha mais familiaridade quando eu cheguei na Letras para conversar sobre tempo, Hannah Arendt, né? Enfim, era uma bibliografia com a qual eu estava familiarizada desde a graduação. Então, assim, eu já me senti mais à vontade para incluir, não que sejam fáceis, mas eu me senti mais à vontade para incluir no texto e tentar usar essa abordagem para pensar esse texto específico com o qual eu tenho um contato um pouco mais recente, um pouco mais incipiente, né? Então, acho que é isso. No caso da Adalgisa, eu cheguei mais por esse ramo, né, católico, e que, tipo, que eu sentia que faltava alguma coisa nos membros masculinos do coisa, eu sentia que uma figura, né, que estivesse lá e que fosse mulher poderia me dizer coisas mais interessantes. Posso estar errada também, não sei, enfim, vou descobrir ao longo da pesquisa. Mas eu senti isso, assim, essa sensibilidade dela para os próprios fenômenos históricos, para ter perdido o marido cedo e ainda assim ter feito muita coisa, ter sido uma jornalista, ter sido deputada. Então, eu me interessei pela prosa que estava por uma prosa apagada, né? Assim, que quando muito se perdia diante da figura que impactava muitas pessoas, né? Porque era isso que parecia, assim, quando você lê um pouco sobre ela, sobre a figura, dá para ver que ela era uma dessas mulheres que é muito bonita, que chama muito atenção, que as pessoas sempre estão atrás, que as pessoas estão sempre interessadas, mas muito pautado também em aparência, né? E muito em atributos que são valorizados das mulheres socialmente, né? Mas enfim, mas eu acho que isso é inegável, especialmente nos anos que ela viveu, não dá para você descartar como era ser essa mulher que circulava nesses espaços, né? Ao mesmo tempo que, enquanto ela foi casada com o Ismael, ele relegava ela à cozinha, ao cafezinho, ela não participava das discussões. E quando ele morre, é que ela floresce, né? Ao mesmo tempo em que ela nunca superou a morte dele, porque dá para ver que teve um impacto, a vivência dos dois juntos, teve um impacto muito negativo sobre ela, né? Então, acho que era um pouco por aí. Assim.
Uhum. 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 Eu só queria aproveitar, na verdade, porque o meu questionamento dialoga com o que você falou. Assim, eu acho que é mais interessante eu falar logo do que deixar para depois. Porque, na verdade, eu fiquei pensando também no Ailton Krenak, porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre a relação que ele tem com, né? Que ele e outros povos indígenas têm com a natureza. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque você falou justamente de como vocês ali eram os invasores, né? Mas assim, o quanto esses povos, na verdade, eles já estão incorporados naquela natureza, né? E como é que seria, para além do xamã, eu acho, mas na própria vivência deles, porque assim, é um outro modelo, é um outro estilo de vida, né? É uma ligação com a natureza que a gente desconhece, que eu acho que a gente nunca vai ser capaz de conhecer, assim. Então, que inclusive na visão ocidental capitalista traz umas análises muito frívolas e meio ridículas até de dizer que eles não gostam de trabalhar, eles não gostam de fazer as coisas, sendo que é justamente porque é um estilo de vida, é um princípio muito diferente, uma relação muito diferente com as coisas, né? Então eu fiquei pensando justamente no que o Krenak fala sobre a relação que eles têm com a natureza, de como ele entende tal coisa, como ele acha que funciona quando o vento está de tal forma, quando o rio está de tal jeito. Então, assim, eu fiquei pensando justamente nisso, assim, o quanto é uma visão bem ocidental mesmo, que a gente coloca as coisas lá e a gente de cá, né? Então, o quanto realmente é uma perspectiva que corta, né, essa colonialidade e tudo mais. Enfim, era mais isso mesmo. Eu não sei, eu falo agora. É isso mesmo, é uma questão de ponto de vista, né? A gente está acostumado a olhar tudo a partir do nosso ponto de vista. E eles estão acostumados a dar esse ponto de vista para o outro. Eles sabem, por exemplo, que quando o peixe fala, ele fala a partir da visão dele. É como se o peixe fosse o dominante do espaço e tudo ao redor dele, por exemplo, fosse o outro mesmo, o outro, sabe? Eu lembro que tinha eu não sei onde eu li, talvez na Queda do Céu também, que é um livro super interessante para se estudar isso. Eu lembrava assim, se o peixe dizendo que quando a folha caía no rio, aquilo, o que era aquilo para ele? Quem era o predador? Né? Essa constituição, essa noção de mundo que a gente tem, eles distribuem igualmente para todos os seres do espaço. Então, quando a árvore fala, ela é o centro das atenções. Ela é a árvore dona deste mundo todo, assim. E ela vai vendo o mundo a partir da perspectiva dela. Né? O que o Viveiros fala, respondendo um pouco aqui o Eduardo, é desse perspectivismo, ele colocou esse nome de perspectivismo na pesquisa dele, que é exatamente essa mudança de perspectiva, é dar para o outro um ponto de vista, olhar o mundo pelo ponto de vista do outro, o que muita gente ainda não entende, por exemplo. Agora a gente tem duas indígenas, né, que foram
que estão aqui com a gente agora, senadoras, né? E elas lutam, e eu já vi discursos delas dizendo, peraí, mas essa noção, esse entendimento da terra, de proteger a terra, de fazer com que a terra seja fértil, dê lucro, né? Na verdade, é sempre isso, porque como vai dar lucro à terra? Não é o modo como os indígenas olham a terra. Então, é realmente outro ponto de vista. Não me lembro, também juntando com a questão que o Eduardo falou para você, o que me marcou muito é quando você falou que a Dalgisa, né, ou a personagem do livro, se deitava com os galhos, olhando, né, se deitava na grama, olhando a árvore e se identificava com isso. Ao mesmo tempo, você falou também que ela se deitava no quarto e tinha aquele teto de tábuas. Aí eu fiquei pensando, nossa, tinha um teto de tábuas e tinha um teto de árvores, um teto de folhas, onde ela ia, onde ela ultrapassava. Eu ficava pensando nisso. Então, essa correlação de se sentir, talvez, eu não sei, só se sentir raiz, só se sentir presa, não, mas ela pode ser árvore, ela pode ultrapassar, ela pode ir para a copa da árvore, ela pode ir para o céu, ela pode ganhar um mundo ali, né? Então, ao mesmo tempo, fiquei imaginando se ela não deitava nessa grama e ficava contemplando o que estava acima, tão diferentemente do quarto dela, que era um teto de tábuas. E, então, faz essa correlação com a natureza. Os indígenas, eles entendem que a natureza, tudo faz parte da natureza, tudo está interligado, tudo está interligado. A partir do momento que você corta uma árvore, você está cortando todo um fluxo de vida que está ligado na própria vida deles. É tudo interligado, não tem o mais importante, isso pode, isso não pode, a gente substitui aqui, faz ali, como a gente faz, né? Então, quando eles têm essas práticas xamânicas, e que aí o xamã pode acessar outro mundo, atravessar esse horizonte mesmo, é um atravessamento de horizonte, né? Ir para o outro mundo e trazer o ponto de vista da coisa para eles devem aprender isso desde cedo, desde curumim, desde criança, né? De que as coisas falam, as coisas têm vida, tudo tem alma. E só lembrando aqui, eu tinha falado da ontologia dos objetos, mas é ontologia orientada a objetos, que fica aí para pesquisa, se alguém quiser, que é muito interessante, são dos filósofos, os jovens que eu falei. Ontologia orientada a objetos. Eu nem sei se eu respondi tudo, né? Mas, enfim. Não, vou anotar aqui já, achei super interessante. Aí eu aproveito para responder o Eduardo, né? Mas é isso, tipo, o ponto é justamente que naquele momento que ela era criança, você vê, porque tem essa dimensão da infância, né? De que é quando a gente é mais tábula rasa, né? Não assim, não completamente, mas menos que a gente experiência. que a gente vai se formando e até formando as próprias resistências e vendo até onde a gente pode ir, até onde não. E que é isso, que é uma cena, são cenas muito bonitas, assim, que ela fala que ela já estava lá, ela estava bem feliz e alguém grita, alguém chama, alguém tira ela daquela situação de paz. E aí fala, menina estranha, tipo, nossa, e essa menina, olha as coisas que ela faz, tipo assim, o que ela tá fazendo? E ao mesmo tempo, quando a Tatiana falou sobre o teto de tábuas é quando ela já está casada. Então, eu acho que é uma relação bem possível até, de tipo, matar aquela árvore e colocar ali de modo que ela não consiga, né? Eu achei que fez muito sentido, assim, eu não tinha pensado por esse ângulo antes, né? E eu acho que o que o Eduardo falou sobre... Pode falar, desculpa, diga. Não, é porque a relação da árvore, eu não tinha pensado também na tábua da árvore, né? Que é o mesmo material, exato. o mesmo material. Tinha pensado numa coisa que não cortar. Te deixa ultrapassar, não te deixa ultrapassar. Mas é uma árvore cortada. Muito bom, muito bonito até. Então, e aí, assim, pegando o que o Eduardo falou sobre ela ser assim, ter a sensibilidade ferida, eu acho que é isso, né? É isso que a gente vai... que vai sendo mostrado para ela, que é até um pedaço do trecho que eu li, que assim, embora em muitos momentos falam as coisas, em outros não, em outros são gestos, quer dizer, ela começa a perceber que aquela responsabilidade é dela, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. Então ela é muito criança e ela percebe que a mãe está muito mal,
tá bem doente, bem, né, desamparada, então ela tem que assumir aquele lugar de responsabilidade e se afastar do que é a infância. Então eu sinto que tem isso, que ela vai se afastando cada vez mais, e assim, a história dela com o Ismael é péssima, é um casamento, acho que como boa parte dos casamentos daquela época, né, talvez até de um pouco antes, é um casamento extremamente abusivo, de um cara extremamente respeitoso, assim, chega ao ponto de que, quando ele morre, você fala, nossa, beleza, né? Porque ele tinha umas atitudes muito ruins mesmo, que marcaram ela de uma forma que, quando acho que ela escreve o último romance, porque ela tem 2 romances, né? O resto tem muito poesia, mas os 2 romances, que é o Neblina, que é sobre uma mulher que ela tem uma espécie de problema cirúrgico, que não é bem uma cirurgia, ela tem um problema de um desligamento, é como se fosse um desligamento de alma, por isso que eu falei que ela tem um romance de tese e tudo mais. E a família começa a não saber lidar com aquela mulher naquele estado meio vegetal, assim. E aí os familiares são péssimos também, é aquela estrutura que dá angústia mesmo, de uma família muito folgada, muito oportunista, que não tem sensibilidade, que não se importa. Então, eu acho que a Imaginária é um pouco isso, né? Assim, eu fico me perguntando até sobre o título do romance, A Imaginária, né? Que, assim, é uma ausência, eu acho que dela mesma, escrevendo uma autobiografia sobre si, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que eu penso que você vai vendo cada vez mais a subjetividade dela sendo desrespeitada por expectativas estruturais, e em muitos momentos, assim, porque quando o marido morre, ela fica muito mal, assim, ela fica arrasada. Ao mesmo tempo que não tem nenhum respeito da sogra, e a sogra tenta tomar o filho dela, dizendo que ela está sendo vulgar, que ela não está triste o suficiente, que ela chama a atenção de outros homens. Então, acho que é um pouco por aí, assim, que conforme as estruturas vão se abatendo sobre ela, e é isso, o que mais me incomoda é que não é uma figura revolucionária, é uma figura extremamente tradicional, mas que foi sendo sucessivamente sabotada por estruturas que são muito opressivas, né, assim, então acho que é por aí. Mas começou a escrever nesse momento, né, inclusive, depois que o marido morre, não é isso que você disse? Foi. Isso é uma revolução para ela. Total. Né? É verdade. Uhum. Sim. A pedra também muda, né? Claro que a nuvem passa muito mais rápido e a diferença da mudança de uma pedra, a gente entende pedra como algo muito estático, realmente, como você colocou, né? O estático e o movimento. Nem tem tanta, não é na questão do contraste mesmo disso, não. Mas é que tudo está em fluxo e uma coisa com a outra, porque ao mesmo tempo que a nuvem passa, ela projeta sombra sobre a pedra, né? E essa pedra muda, ela vai mudando. Né? Se a gente pudesse, com o tempo, ver o desgaste da pedra, né? Se pudesse filmar o desgaste da pedra, ia ser interessante também, com milhões de outras nuvens passando. Então, como tudo
pertence, né? E como tudo participa das coisas. A árvore que vai, o vento que passa perto das folhas das árvores, tudo muda, a estrutura da árvore muda, e a vida é assim, é a própria coisa também, né? Quando eu falei para vocês que eu fui para a ilha, o que é essa ilha também? Essa ilha é formada de pequenos substratos. A árvore é formada de outros substratos, a pedra é formada de vários substratos, né? Não tem nada que seja só a coisa. Qualquer coisa, por menor que seja, ela é formada de outras coisinhas. Então, é vida pura, né? É tudo fluxo, é tudo movimento. E aí, quando a gente... Por isso que faz essa diferenciação dos objetos, né? O que tem vida tem fluxo. Um objeto não tem vida ali, é como se ele não tivesse vida. É uma pintura mesmo de natureza morta, por exemplo. Né? Mas isso sim seria estático e sem vida. E aí, quando eu trago os vídeos, é isso, é só observação. E não só isso também, mas uma tentativa, assim, um diálogo, porque a partir do momento em que posiciona a câmera ali, é tanto movimento, e aí começam a ser as histórias, né? Começa a natureza a falar com você. Aquele rio que passa, né? Que move os bambus todos. É muita história que acontece ali. Muita história na nuvem que passa, muita história no bambuzinho que fica à disposição do vento. É escutar a natureza. E eu acho que cada poeta, né, ou cada artista, ou no caso o escritor, ele vai escutando a natureza de diversas formas e vai meio que traduzindo para a gente, né? Em forma de poesia, de poema de texto, de filme também. Sim, isso. Uhum. Sem vida, né? Uhum. Bom, seria maravilhoso se a gente pudesse ser tão poderoso assim, né? De fazer uma criação e que as pessoas todas, sei lá, alcançassem a intencionalidade daquela arte. Mas é isso, a gente produz. Quando você diz essa coisa de levar para o impossível, produz criando novas perspectivas, né? Novos tempos, novos espaços, novas dimensões, criações mesmo que as pessoas às vezes entendem. Quando eu falo, por exemplo, que a água me contou uma história, como realmente eu escutei a água falando assim: olha, eles estão pegando muito vocês, as pedrinhas, e venham para cá que eu vou levar vocês lá para o fundo e vocês vão estar salvos aqui comigo, entendeu? É isso, né? É uma conversa
que vai aparecendo para que esse mundo tenha importância mesmo, né? Tudo tem importância. A questão de trabalhar no novo olhar, atravessar mesmo horizontes. Quando a gente fala que está tudo numa teia, um multi-universo, né? Multidimensionalidade, são várias as dimensões poéticas, as dimensões artísticas, com as dimensões políticas que a gente tem aqui, tudo está costurado, né? E aí a gente oferece um trânsito, né? A gente só não tem domínio do que as pessoas vão receber, mas a gente oferece o que a gente pode dar, né? Da melhor forma. Eu não sei, Acho que eu não tenho nada para complementar, especialmente a Tatiana falou coisas que eu concordo bastante, bem, bem legal, gostei muito da pesquisa. Sim. Só um comentário rapidinho, aproveitando que você falou, e essa edição ainda tem uns ensaios no final, assim, de da biógrafa dela, no começo e no final tem de alguns outros autores da época falando um pouco e tal. É uma edição bem legal, assim. Sim. Assim, eu vou passar aqui um texto maravilhoso dele que se chama Trazendo as Coisas de Volta à Vida, Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais, que é muito interessante. Como vocês citaram também as questões indígenas da queda do céu, né? Que acho que todo mundo tem que ler por qualquer motivo. Outro que eu posso recomendar para vocês, que é bem interessante, Metafísicas Canibais, do Viveiros de Castro, um dos meus livros preferidos. Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, também, do Viveiros de Castro. E um filme que eu acho que maravilhoso para a gente ver, que se chama Leviatã. Ele tem vários filmes do Leviatã, sobre Leviatã, né, com esse tema, vários, 2, 3, mas
Deixa eu ver se tem o autor aqui. Eu me lembrei dele agora. É um livro sobre a pesca marinha, mas ele é todo visto a partir do olhar do peixe, né? O peixe que está pescado. Então, a câmera no olho do peixe. Ele é maravilhoso, porque ele trabalha com essa... É um filme russo que foi indicado uma época? Será Acho que que é, né? Eu tenho que procurar, deixa eu ver aqui. Eu podia... não vou procurar, né? Leviatã, com T-H-A-N no final. Ele é muito legal para trabalhar essa questão de inversão de perspectiva. Maravilhoso. O filme feito sobre a visão do peixe sobre a pesca, né? Deixa eu ver se é esse. Será que é esse? Não é. Eu acho que não. Esse Não eu é. pensei nesse, mas não, porque tem uns negócios de pesca também, mas não é esse. Sim, não é. Não é. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa de Taylor. Coloca Taylor no Leviatã, que eu acho que um dos autores os diretores, Taylor. Pode ser esse, hein? Deixa eu ver. É que eu não enxergo. Não é esse. É esse. Eu acho que eu achei aqui. Também encontrei. É esse filme. Ele é muito bom. Que é do Lucien Castan Taylor e da Verena Paravel. Isso, são dois, exatamente. Achei. Eu acho que assim, apaixonada né, com esse posicionamento de câmera deles. É fantástico. Muito bom. Lucien Castan Taylor, sim. Eu agradeço, Eduardo, agradeço Ana Paula, adorei ouvir história também da Dalgisa, conhecer essa nova escritora, para mim, uma nova escritora, nunca tinha lido, não li, mas vou ler, fiquei curiosa realmente, e ver como as coisas se conversam, né? Como tudo tá conversando aqui, né? De uma obra literária de feminista, né? Ou um posicionamento mais feminino, talvez, com toda essa perspectiva sobre outra visão de mundo, né? Como olhar o mundo de outra forma. Estou super feliz de ter participado, aguardando aí, quem sabe, né, os textos dos outros colegas que tinham temas interessantes, também títulos interessantes, e super agradeço, fico muito feliz e realmente honrada de estar participando aqui com vocês. Eu também só tenho a agradecer, porque na verdade é a primeira vez também que eu tenho a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o trabalho, né? Sobre as hipóteses, enfim, que são um artigo menor, né? Mas que com certeza vão dar subsídio e substância, né, para o trabalho maior que eu tenho nos próximos anos a fazer, né? E é isso, espero poder ler também os outros textos dos colegas e também o seu, né, Tatiana, o texto mesmo, assim, além da os apresentação. artigos. Tá bem. Exato. Mas é isso, obrigada pelos comentários, vocês dois, foi ótimo conhecer mais do trabalho de vocês também, mas ouvir vocês
sobre as impressões, né, do meu resumo. Ah, boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Até mais.